Meu amigo Carlinhos Castro, ele está ligadinho no programa Atitude e ele faz a seguinte pergunta. Quando o pai está cumprindo com suas obrigações, ou seja, pagando religiosamente aquilo que foi acordado pela justiça e a mãe simplesmente proíbe o pai de ter contato com esse filho, e o que fazer nesse caso? Como devo proceder? Por favor, Dr. Cauê. Como a gente estava falando antes, o dever não é só material, não é só pagar pensão, tem também o direito de convivência com o filho, tanto do filho mesmo quanto do pai. Nesse caso, para você exercer esse seu direito de convivência, Carlinhos, você deve procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado para ingressar com uma ação de regularização dessa convivência, para a justiça obrigar essa mãe a abrir espaço em períodos determinados pela própria justiça, para que você possa ter acesso, caso ela descumpra. Você pode entrar com o cumprimento dessa decisão e ainda você também pode entrar com uma ação de alienação parental para, se for do seu interesse, havendo a possibilidade até de você inverter essa guarda e essa criança vir conviver com você para regulamentar essa convivência, porque além da presença da mãe, ela também precisa da tua presença. Meu amigo Carlinhos Maracanã me mandou um abraço. Carlinhos, obrigado, meu querido. Meu compadre Moisés de Campo Grande também me mandou um abraço aqui. Meu amigo Ademir de Curitiba. Obrigado, Ademir. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Minha amiga auxiliadora, esposa do meu amigo Sebastião. Estamos aqui assistindo o seu programa. Saudades, beijo no coração. No coração não pode, auxiliadora. Um beijo no meu rosto, auxiliadora. Linda demais. Deus abençoe, minha linda. Existe caso em que o pai ou a mãe dessa criança não consegue pagar a pensão e os avós têm que arcar com essa situação? Legal essa pergunta. Estou com uma ação dessa, inclusive, rodando. Essa é a possibilidade dos alimentos avoengos. Quando não há aí a possibilidade do pai pagar, ou pela ausência dele, quando o pai não consegue ser citado pela justiça, está sumido, local incerto, ou quando ele não tem capacidade financeira de arcar com o sustento do filho, os avós podem ser responsabilizados, tanto para pagar o complementar, o que falta dessa pensão, ou o todo. Só que isso depende da comprovação de total impossibilidade. Então tem que exaurir as possibilidades de cobrar o pai, porque quem é o devedor principal é o pai. Então só pode cobrar os avós quando não tiver mais alternativa, não achou o cara mesmo, bloqueou bem, viu na conta, não tem nada, está zerado. Aí sim a gente pode subir para os avós. É uma responsabilidade suplementar. Não pode ser a primeira pessoa a ser cobrada dos avós. Entendi. Meu amigo Yuri motociclista, mandou um abraço aqui. Obrigado, Yuri. Beleza? Minha amiga Cláudia, lá de Guajará-Mirim, a mãe do Rafael, passou por aqui também. Beijo grande. Deus abençoe. Muito obrigado. Se esse responsável pela pensão venha a falecer, pode acionar os avós? Perfeito, pode também. Da mesma forma, a criança ela precisa de auxílio material. Então pode sim recorrer aos avós para esse auxílio material. Mas de qualquer forma, essa criança vai ser herdeira, né? Então se esses bens da herança não suprirem a necessidade da criança, há a possibilidade de pleitear um auxílio material dos avós. Como é que é definido o valor dessa pensão? Vamos lá. Para definir a pensão, a gente tem 3 pilares principais. A gente tem que avaliar a necessidade dessa criança. Então, o que é a necessidade dessa criança? Quanto ela gasta por mês? Quanto ela gasta com escola? Quanto ela gasta com o mercado? Com tudo. Qual a necessidade dessa criança? Segundo, qual é a possibilidade de quem está pagando? Porque não adianta essa criança ter um patamar de vida muito superior ao que o pai pode pagar, porque aí seria completamente injusto com o pai diante das possibilidades dele. E aí tem a razoabilidade, a proporcionalidade entre esses dois, entre a necessidade e a possibilidade, que é ali que mora o valor exato da pensão. Então você vai fazer um cálculo de quanto a criança precisa por mês para sobreviver, vai fazer um cálculo de quanto esse pai pode dar para a criança sem que isso afete a subsistência dele, porque o pai também não pode morrer de fome, ou quem vai pagar a pensão também não pode morrer de fome, e aí você chega num denominador comum, que é esse valor da pensão alimentícia, e aí essa pensão alimentícia vai ser dividida entre o pai e a mãe. Então, o valor que der lá, você vai dividir proporcionalmente entre o pai e a mãe, porque não é só o pai que paga a pensão. A mãe também paga, mas ela não paga porque ela está com a criança.
Então ela já vai fornecer. Se essa criança estiver com o pai, a Inverte. mãe pode inverte a situação. lógica. Aí a mãe paga a pensão. E assim, há uma fábula que mãe não paga pensão, é totalmente mentira, é totalmente avesso. Tem uma ação, inclusive, de um estrangeiro que veio para o Brasil, que teve filho com uma brasileira, que a brasileira não se interessa pelo filho, e estamos ingressando com uma ação de alimentos em desfavor dela. Porque o mesmo direito que se aplica a um, se aplica a outro. Quando a gente fala muito sobre mãe e pai, é porque a frequência da presença da mãe na vida da criança, na guarda em si, é muito maior. Então não tem como a gente dar exemplo pela exceção. Mas, quando a situação se inverte, perfeitamente comum e aplicável à lei, independente de gênero, independentemente se é mãe ou pai. Na guarda compartilhada, explica ela, como é que ela funciona, por favor. Maravilha. Isso é bastante interessante. A guarda, só para a gente deixar claro, tá? A guarda é diferente de domicílio. O domicílio é onde a criança vai morar, com quem ela vai viver. A guarda é a tomada de decisão da vida da criança. Então é plenamente possível que tenha guarda compartilhada, que ambos os genitores possam tomar decisões da vida da criança e a criança morar com um dos pais exclusivamente. Entende? Então é diferente a guarda para o domicílio. O domicílio é onde a criança mora e a guarda é a tomada de decisões. Na guarda compartilhada, como o Marcão perguntou, a guarda compartilhada é a possibilidade de ambos os pais tomarem as decisões conjuntamente na vida da criança. E a outra modalidade de guarda que a gente tem, só temos duas previstas no Código Civil, que é a guarda unilateral, é quando somente um dos pais tomam as decisões da vida da criança. Isso não quer dizer que o outro pai não tenha o direito de convivência com o menor. Vai poder continuar visitando, vai poder continuar convivendo, mas a tomada de decisões será somente de um dos genitores. Isso acontece, Marcão, por exemplo, quando os genitores não se entendem muito bem, não se conversam muito bem, a tomada de decisão conjunta nessa rusga que há entre eles pode prejudicar a criança. Então, um vai tentar decidir outra coisa, o outro vai interferir negativamente, ou então ele é muito ausente, demora muito para ele responder sobre decisões imediatas da vida da criança. Então a gente traz para a unilateralidade para que só um deles que seja mais presente ele possa fazer a tomada de decisão. Às vezes, quando o processo é muito litigioso, muita discussão, às vezes, tá? Às vezes, quem fica com a criança joga, a criança conta, é quem não fica. Isso é complicado, isso, né? Isso é muito difícil. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Mas eu nunca vi minha mãe falar mal do meu pai, nunca. Nunca vi minha mãe falar mal do meu pai. A guarda pode trocar se houver uma irresponsabilidade nessa guarda? Tanto a guarda quanto o domicílio, né? A responsabilidade da tomada de decisões, do cuidado físico da criança, ela pode mudar da guarda do pai e da mãe para o pai, dependendo não só de responsabilidade, mas, por exemplo, da capacidade. Às vezes a pessoa tinha uma capacidade de dar uma atenção para a criança, criar a criança com mais atenção, afetividade, e aconteceu algo que essa situação mudou. Então acaba que o outro genitor começou a ser mais capaz de criá-la melhor. E essa análise é criteriosa e feita pelo judiciário para ver quem vai ter a guarda. Então nessa questão que você estava falando, por exemplo, de falar mal do outro pai, isso é um crime contra a criança. As pessoas se esquecem que ela brigou com o ex-marido, ele brigou com a ex-mulher, mas a criança não brigou com o pai, a criança não brigou com a mãe. A criança merece o convívio. E o que a justiça prevê? Nessa irresponsabilidade de um dos genitores com a criança, o legislador, o julgador pode prever a possibilidade de inverter essa guarda, para que a criança possa viver em um ambiente saudável sem que seja influenciada toda hora a odiar o outro genitor. Então tudo isso pode acontecer num processo. Gismel, tem mensagem aí? Carlinhos Maracanã, obrigado, a vida continua. Obrigado, Carlinhos. Beijo, querido, beijo. Boa noite, sou policial penal, já recebi no presídio uma senhora de idade, por conta do seu filho não pagar a pensão, ela foi presa. Nesse caso que a gente estava comentando dos alimentos aboengos, pensão alimentícia, é isso que é extremamente delicado. A pensão alimentícia ela tem as formas de cobrança. E uma das formas de cobrança é a única dívida possível de gerar a prisão no Brasil, é a prisão por alimentos, a dívida por alimentos. Quando a responsabilidade passa aos avós,
eles acabam se tornando responsáveis comuns pelaquela pensão alimentícia. Então, quando eles começam a atrasar essa pensão, vão ser a eles imputadas todas as formas de cobrança previstas em lei, inclusive a modalidade de prisão. Então, a gente vê aí pais que não fizeram um filho, que não têm responsabilidade de criação sobre essa criança, e aí, por irresponsabilidade, muitas vezes, do filho deles, eles têm que assumir esse encargo e ser punidos caso eles venham a faltar. Eu tenho um caso, eu digo com propriedade, porque eu realmente estou atuando nesse caso, sem dar nomes, até porque é antiético, é ilegal, mas só citando de fato o caso, aconteceu exatamente isso. Houve uma ausência do genitor principal, e aí os avós assumiram essa responsabilidade, e eles estão desesperados. Porque eles têm problemas de saúde, precisam arcar com remédio, e se eles não pagarem, eles vão preso, com 78 anos de idade. O que é um completo absurdo. Mas se a gente pensar pelo bem principal que está sendo tutelado, que é o alimento de uma criança, a subsistência de uma criança, é necessário que isso seja feito. Mas por muitas vezes eu não concorde, é isso que a lei tenta ver. É o conflito desses direitos, a gente tenta ver qual que é o bem tutelado mais importante. E nesse fato, a vida da criança, né? A subsistência da criança. Olha, nesse caso é uma discussão terrível, hein? Terrível. Olha aí esse caso aí, quem mandou essa mensagem foi o Costa, ele é policial penal. A mãe do pai da criança foi presa porque o pai não pagou a pensão. É justo? E aí? Se eu falar que é injusto, não, está na lei. Perfeito. Né? Justiça e legalidade são totalmente diferentes, né? Justiça e legalidade são duas coisas. Vou colocar mais uma. E a moralidade também. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque tem coisa que é legal, mas é imoral. Né? Nossa, isso aí dá uma discussão terrível, hein? Se você pensar que uma senhora, na condição dessa senhora, por exemplo, na condição dessas pessoas que eu estava citando, tem que se preocupar com a sua saúde, já querendo aproveitar o final da sua vida, tendo cumprido todas as suas responsabilidades pela irresponsabilidade de um filho já criado, eles pagarem com prisão por isso. É algo inimaginável, mas é esse conflito que a gente disse, que enfim... Olha, e para essa mulher ter ido para a prisão, é sinal que ela não tinha mesmo como pagar. E isso é mais doloroso ainda, porque ela pode ficar até 3 meses lá presa, se ela não tiver condição. Nossa, cara. Isso é complicado, hein? Mexe na nossa... Mexe com o nosso caráter isso, né? Mexe com a gente profundamente. Aí eu te pergunto, Marcão, imagina esse filho que tá vendo a mãe sendo presa por uma dívida que é dele. Nossa. Se tiver irmãos, o irmão mata ele. Não é isso? É muito triste, né? É muito triste. Você atende aonde? Se as pessoas quiserem... Você tem Instagram? Tenho. Inclusive, se eu puder aproveitar o espaço para falar sobre o meu projeto, eu tenho um projeto no Instagram onde eu falo gratuitamente sobre direito, diariamente. É um projeto que eu me propus a falar diariamente sobre direito, tentando utilizar do dia a dia de notícias de famosos ou notícias que foram vinculadas para trazer o direito pelo exemplo. Então, você que sofre com essa dor do direito de família, ou que você é acadêmico, advogado, e atua em outra área que tem interesse em saber direito de família, eu tento, pelo exemplo, ensinar, com toda a humildade do mundo, no conhecimento que eu acumulei até hoje, poder ensinar e repassar o direito de família de forma simples. E lá no meu Instagram, eu promovo isso diariamente. O meu Instagram é Cauê Corrêa, o Cauê com 2 As e o Corrêa normal, sem o I. E se você tiver interesse, vai lá, todo dia vai ter um conteúdo bacana para você. Boa noite, parabéns pelo programa. Pergunta para o entrevistado: quando não se encontra a pessoa para receber a pensão, o que fazer? O maior problema da ação de cobrança, da ação de execução de alimentos, é encontrar a pessoa. Porque, veja, se você não encontrar, você não pode prender. Certo? E o que você pode fazer, que é a outra alternativa, né, é pedir para o juiz oficial, os bancos, para bloquear as contas bancárias dele. Já que você não está encontrando, tentar esse bloqueio de contas. E aí, em última ratio, em última opção, é de fato subir os alimentos avoengos, né? Então, se você não está achando mesmo, vai ter que cobrar
os avós. E aí presume-se a lei, presume-se a jurisprudência, né, que é uma forma até do genitor da criança se sentir obrigado a pagar. Então, obrigando os avós é até uma forma de tentar fazer com que ele apareça. Mas essas são as alternativas. Infelizmente, se não tem o endereço, é muito complicado. Muito complicado. Porque a chave do processo está ali. Achou o cara, você pode prender. Achou o cara, você pode penhorar um bem dele. Mas sem a localização, é tudo muito difícil. E aí você vai ter que pedir os alimentos avoengos. Tá aí.